Bom, pessoal, hoje iniciamos um projeto que foi muito bem organizado, um projeto sonhado, que é um podcast. E nesse podcast eu convidarei, né, uma série de amigos, dentistas, técnicos em prótese, e para uma conversa, um bate-papo descontraído, sempre sobre odontologia, que eu acho que é a paixão dessas pessoas que eu estou convidando para estar aqui. Então, hoje eu recebo um grande amigo, e não só um grande amigo, mas um dentista espetacular, o meu dentista, né, por sinal, para a gente bater um papo sobre odontologia em todos os conceitos, odontologia estética, vamos falar um pouquinho de consultório. Então, Thiago, valeu, muito obrigado, sabe que é um prazer, eu admiro você demais, gosto demais de você, tanto que confio no seu trabalho, que sou o seu paciente, né? Então, fico muito feliz de você ter aceito o convite de a gente estar aqui hoje batendo papo sobre odontologia. Poxa, maior prazer. Fico feliz demais pelo convite. O que falar do Carlinhos também, né? Carinhosamente falando, a gente já se trata assim há muitos anos. E, cara, respeito é totalmente mútuo. Acho você um profissional fora de série. É um cara realmente diferenciado na odontologia. E principalmente muito ético, né? Coisa que hoje é um pouquinho difícil, né, da gente achar, mas realmente quando a gente encontra um profissional que tem competência, que tem ética, que sabe lidar com as pessoas, e principalmente é um cara sensacional fora do consultório, que isso é também importante, né? Um cara muito gente boa. Como que eu recusaria o convite desse, né? Você sabe que é interessante assim, né? A gente ama o que faz, gosta muito de odontologia, tenta fazer da melhor forma possível sempre, né? Você é assim, eu me considero assim também, mas a gente também ama a nossa vida fora da odontologia, Sim. né? Lógico. Então, as pessoas às vezes acham que a gente não faz um churrasco, Sim. que não toma uma cerveja, né? E realmente a gente se encontra fora dos consultórios, né? Para poder bater papo, e a gente poderia se encontrar até mais, né? Mas a correria é tão grande que acaba ficando momentos restritos, mas a gente tem essa vida também, né? Sim, a gente bota os filhos juntos. Exato, Meu moleque adora jogar videogame com os moleques do Carlinhos. Então, é muito bacana, né? As esposas se dão bem pra caramba também, né? A Ana adora a Larissa e vice-versa. A Larissa adora a Ana também. Mas, cara, é bom demais, né? Todo dentista, acredito que tem uma vida, né? Lógico, ninguém só faz odontologia. E esse mix, né, de odontologia com amizade, de tratar vamos dizer, de ideias, de negócios, enfim, é muito bacana, né, cara? Você poder e bater ter isso papo, aí, né? bater E papo. assim, conversar realmente, porque nós sabemos que nem sempre, por exemplo, todo mundo está no seu melhor dia no consultório. Às vezes a gente vê muita coisa dentro do Instagram também, né? Parecendo que é um mundo superficial, um mundo que tudo dá certo, né? Então essas conversas que a gente tem fora do consultório também servem para a gente se orientar em relação a isso, né? Eu sempre lembro, né, das nossas conversas em churrasco. Mas com você acontece isso também, né? Será que escapa uma espátula? Será que cai alguma coisa no chão? Porque no Instagram não existe isso, né? Parece que tudo é um mundo perfeito, né? Daquilo que a gente vive no consultório. Então, esses bate-papos que a gente tem, eu acho que são fundamentais e excelentes em relação a isso. Sim, não, a gente está vivendo numa era, eu costumo falar isso sempre, que talvez a gente esteja desenvolvendo uma ansiedade e um desejo, um anseio por aprovação de outras pessoas, que isso te transforma naquilo que você não é, né? As pessoas que me conhecem sabem o quanto que eu odeio me expor, mas ao mesmo tempo eu sou obrigado a me expor, porque caso eu não faça essa exposição, não tem paciente procurando o consultório, não tem aluno procurando os cursos, e isso acaba sendo ruim, né? Porque muitas vezes, eu não sei, com certeza com você deve acontecer também, a gente até chega a viver aquilo que a gente chama de síndrome do impostor, né? Que as pessoas começam a curtir, elogiar, e aí você fala, cara, será que eu sou tudo isso mesmo? Cara, será que eu não tô dando um migué? Será que é verdade tudo isso que está acontecendo? E o problema é, se a gente vive isso aí, né, cara, tem o outro lado da moeda, que aí acho que é pior,
que são as pessoas que têm certeza que são aquilo e que na maioria das vezes não são, né? Então é complicado, a gente está infelizmente no mundo... Essa exposição, né, Thiago, que você acaba de citar, ela é cada dia mais evidente, né? Uhum. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, não foi agora, já faz um tempo, principalmente com essa parte de Instagram, né? De você divulgar o seu trabalho ali. Eu vejo que você faz isso muito bem, eu tento fazer alguma coisa, né? Mas desde que eu te conheço, você lida muito bem já com essas ferramentas. Sempre essa parte de fotografia, edição de vídeo, né? Mas olha uma situação interessante que aconteceu comigo. Certa vez eu recebi uma paciente no consultório, né? E ela vem indicada como a maioria dos outros pacientes, né? A gente vive hoje basicamente por indicação, né? De pessoas que gostaram do seu trabalho e nos buscam no consultório. E é uma paciente que ela veio da França, né? E quando ela foi ao consultório, a gente conversou antes, tudo, mas ela falou na minha cara, falou, olha, doutor, eu vim aqui no seu consultório porque eu fui muito bem indicada, porque se fosse pelo seu Instagram, eu não teria vindo, ela falou, porque você não tem nada lá, não tem um antes e depois, não tem uma pessoa falando do seu trabalho, não tem nada, não tem uma foto para eu ver se você tem filho, se você tem esposa, se é casado, se não é... Eu falei, gente do céu, olha o nível de exposição que às vezes a gente tem que fazer, ou estar, igual você está falando, né? Para conseguir, às vezes, a pessoa que está te buscando no consultório, na clínica, ela vê a sua vida, né? Para poder ir lá no consultório. Sim. Então, quer dizer, ela foi indicada, mas ela vai olhar o Instagram primeiro para depois ir lá no consultório. Sim. Então, olha que interessante isso, né? O mundo que a gente vive. Isso eu acho que essa é uma parte que, na verdade, Carlinhos, eu acho que foi um avanço em toda a questão profissional, acho que mundial. Porque se você parar para pensar, antigamente, você geralmente ou recebia indicação de alguém ou procurava na lista telefônica, né? Nem existe mais verdade, isso. Né? E quantas vezes eu recebi chamada da Editel, rapaz, para ver se eu queria fazer anúncio na página amarela. Olha isso, cara. Quando eu comecei a odontologia, ainda rolava a lista telefônica. E era caro, caríssimo. Porque você pagava por tamanho. Exatamente, caríssimo. Né? Ou seja, é basicamente o que o Google faz hoje. Né? É um indexador. E aí a gente pega, vamos dizer assim, que a pessoa te achou no Google. Ou seja, achou na lista telefônica. Só que hoje ela tem uma vantagem muito top. Porque dentro do próprio Google, ela vai ver suas avaliações. Ou seja, se tiver gente metendo pau em você, ela já vai saber. Né? Se teu serviço for meio esquisito lá, provavelmente já vai ter uma notinha meio esquisita também. Depois disso, ela vai querer ver o quê? O teu outdoor, teu portfólio. Que é o que hoje? O Instagram. Então, na verdade, a hora que você começa a mesclar tudo isso, a gente começa a ter, vamos dizer assim, uma possibilidade de escolha de profissionais mais assertiva. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente também sabe que tem profissionais extremamente competentes, os caras assim fora de série, e eu conheço vários que não têm essa integração nas redes sociais, integração nos meios digitais, e esses caras estão perdendo o mercado para um monte de picareta que sabe usar isso de forma majestosa. E isso acaba prejudicando quem merecia estar no topo e está dando espaço para quem não merecia. Então, talvez por isso, hoje a gente está vivenciando a era de maior número de iatrogenias na odontologia, né, cara? Isso é uma coisa muito ruim. E isso que você falou, realmente, cada vez mais a gente observa no consultório, né? É assim, eu como você, embora a gente tenha os nossos cursos, tenha feito toda uma parte de pós-graduação, mas assim, a gente vive do consultório, né? Uhum. A gente vive sentado no mocho e fazendo a odontologia acontecer, né? Uhum. E isso eu vejo muito no consultório. Eu tenho, assim, uma porcentagem, mais ou menos, né, que eu fiz durante o ano passado, praticamente 30% dos pacientes que foram no meu consultório foram para refazer algum tipo de trabalho. Meu Deus, cara. 30%. E eu, no meu conceito, isso é muita coisa. É muita coisa. Quando a gente trabalha com parte de dentística, prótese, é muita coisa, Tiagão. Né? Você imagina, de cada 10 pacientes, 3 foram para refazer um trabalho. Eu fiz uma contagem por cima desses 3. Dentre esses 3, a maioria
não tinha 3 anos com trabalho em boca. Meu Deus. Então, quer dizer, eu peguei caso com 6 meses, caso com 1 ano, né? Às vezes 2, 3 meses. Caso de o paciente ter instalado o trabalho, vamos falar, um trabalho comum hoje, com umas facetas, e não estar contente. Então, isso, para prótese, eu acho que é extremamente desagradável para quem vive de prótese, para mim, para você, porque a gente tem procedimentos que são fantásticos hoje, tanto na área de dentística e de prótese, que estão ficando tão banalizados que às vezes eu recebo um paciente hoje que tem uma indicação e fala, mas eu vi que não fica bom. Eu falei, não é verdade isso. Se for bem feito, bem planejado, bem indicado, fica bom, dura, e você vai conviver bem com isso, né? Então, é uma fase que a gente está tendo procedimentos que têm a sua indicação dentro da odontologia, dentro da prótese, da dentística, mas que estão sendo banalizados e a gente está entrando no reverso, né? Vamos dizer assim. Sim. Os pacientes, em vez de buscarem o consultório para poder fazer esse procedimento, estão cada vez, às vezes, se afastando mais do consultório porque estão vendo essas iatrogenias que você acabou de citar. Não sei se você percebe isso também. Cara, eu percebo. Eu tanto percebo que essa estatística que você me deu de 30% eu achei baixa. Porque hoje no meu consultório eu não fiz essa estatística, tá? Mas eu tenho quase certeza que é mais alta do que isso. Hoje eu falo para meus pacientes que eu virei basicamente refazedor de casos. Porque realmente o que você disse é muito real, muito real. E o maior problema hoje, aquilo que você falou, realmente, por exemplo, um caso de facetas, de laminados, lentes, né, como o pessoal gosta de chamar, que por sinal também é um nome que eu não sou muito fã, mas enfim, a tal das lentes. Hoje é difícil de convencer o paciente de que o que ele viu na internet, por exemplo, aqueles desgastes de dentinho de tubarão, que MC Kevinho, que é Simone Simaria, né, os sertanejos vêm mostrando, cara, que aquilo não é a realidade. Não pelo menos do nosso consultório. Exato. E que o que a gente consegue fazer é um procedimento extremamente conservador, com preparos e não desgastes, né? Em torno de 0,3, 0,4 milímetros. É assim, muito fino, né? O que a gente consegue fazer, uma coisa muito delicada, que não vai gerar problema no longo prazo, né? Eu sou portador de facetas de porcelana. Eu fiz dos meus dentes e eu sei que isso vai durar para mim 20 anos pelo menos. Porque foi feito do jeito certo, foi feito do jeito conservador, né? E a gente tá vivendo, cara, infelizmente, o que você falou que as pessoas estão deixando de ir no consultório por medo e tal disso, eu tô para te falar que elas têm total razão, cara. É isso que mais assusta. E se a gente for na ciência, tem artigo mostrando que pessoas que não vão no dentista têm melhor condição bucal do que aquelas que vão em muitos dentistas. Não sei se você chegou a já ver esse artigo, mas quando você troca de profissional, a condição da sua boca piora drasticamente, porque o próximo profissional vai olhar as restaurações do profissional antigo e vai falar que tem que trocar tudo. E nessa, o dente entra no que a gente chama de ciclo da morte, o espiral da morte, e no final das contas esse cara vai acabar a vida usando implante. Né? Então é trágico, né? Você sabe o que eu costumo dizer? Tem um slide desse funil da morte, do ciclo da morte, né? Nas aulas minhas, um slide sobre isso. E aí eu faço as setinhas, né? E elas vão fazendo a continuação. E eu sempre brinco assim, né? Olha, antes a gente ficava preocupado com a cárie primária, que podia ser feita uma restauração. Essa cárie primária viraria uma cárie, de repente, secundária, um pouco mais para frente. E aí você vai tendo ali a evolução da perda de estrutura dentária. Então, dentro da cárie, da parte secundária, né, da cárie secundária, a gente tem ali os procedimentos que já são maiores. Uma onlay, né, às vezes uma inlay, perde uma cúspide, você vai fazer uma faceta. Sim. Então, hoje eu costumo dizer que o dentista ele virou a cárie secundária, né? Sim. Porque se você já começa fazendo uma faceta num dente que não tem nada, que nem tem indicação para receber, por exemplo, quer que seja de resina, quer que seja de cerâmica, não importa. Então, quer dizer, o dentista, ao invés de ele estar promovendo a saúde, que foi para aquilo que a gente foi formado, né? Fazer a promoção de saúde,
ele entra já na cárie secundária dentro do funil da morte, né? Então ele é a própria cárie secundária, exatamente. Né? E eu brinco isso na aula, porque eu falei assim, ó, o dentista hoje ele tá aqui, ó, né, nesse nível de cárie secundária, porque é ele que está indicando, às vezes, procedimentos que não são indicados para muitos pacientes, né? Não, e tem mais um agravante, que hoje você vê pessoas muito jovens, mas muito jovens mesmo, já vi com 16 anos, com 17 anos, com uma boca inteira facetada. E quando você olha o antes, né, geralmente eu chego para a pessoa e falo, você tem uma foto dos seus dentes como eram? Né, e você fala assim, não tinha indicação nenhuma. Né? A gente percebe assim que bastava ali um clareamento, de repente uma resina pontual para fechar um diastema, uma coisa bem tranquila, né? E no final das contas, a pessoa ganha de brinde 10 laminados, 20 laminados. E assim, eu jogo contra mim mesmo no meu consultório, que quando o paciente me procura para essa parte estética, a primeira abordagem minha é tentar convencer o cara a não fazer. Olha que loucura, né? Porque eu acho justo com o meu paciente, a gente tem que ser honesto. Então, quando a primeira vez que eu ofereço para ele, que ele me pede, né, esse tratamento de facetas e tudo mais, eu vou chegar para ele e vou falar a primeira coisa, você está ciente de que o que você está me pedindo é para eu colocar na tua boca 20 próteses? Então essa palavra já soa mais um pouquinho mais, né? E que essas próteses terão uma vida útil, assim como tudo na vida, nada é eterno, e que isso aí inevitavelmente não existe o retroceder, você nunca mais vai ter seus dentes do jeito que um dia eles foram. Então, assim, a partir do momento que você tem essa sinceridade com o paciente e ele entende todos os riscos do procedimento e todas as consequências, aí ele pedir para você fazer, tudo bem. Porque aí, pelo menos, ambas as partes estão conscientes daquilo que vai acontecer no futuro. E vai, né, Carlinhos? Porque Exato. A gente sabe. Cara, vai ter problema na interface, vai ter que trocar essas facetas. Se o cara errar a mão ali, ele vai desgastar demais, vai expor dentina, vai aumentar em 10 vezes as chances de fracasso. Então, assim, tudo isso, se não for exposto para o paciente, na verdade o que você está sendo é um belo de um picareta. Né? Porque você está ferindo justamente aquilo que você jurou na sua formatura. Ninguém lembra do juramento de Hipócrates, né? Mas o juramento de Hipócrates, ele deixa bem claro que é primum non nocere. Ou seja, não cause um dano maior do que a doença que o paciente trouxe para você. E o que eu vejo hoje é o contrário. Né? Eu só vejo dentista causando um dano muito maior do que o paciente entrou. E você entrou num ponto que eu acho que é fundamental, né? Muitas vezes o paciente ele não compreende que aquele tratamento ele vai precisar ser trocado. Vai. Então, sabe o que eu vejo? Assim, a pessoa... Porque existe sempre, relacionado a essa parte estética, né? Existe o sonho, às vezes, da pessoa, né? A pessoa, às vezes, não tem um dente bonito, ou, enfim, desgastado, ou por qualquer que seja a situação, né? Vamos dizer, que haja essa indicação. Então, ela passa por um tempo, ela junta o seu dinheiro, ela paga o dentista de várias formas, parcelado, enfim, não é a situação, não seria essa, né? Mas o que eu vejo, e você chamou atenção, é que muitas vezes o dentista não deixa isso explícito, que aquele tratamento ele tem um tempo de vida útil que, por melhor que seja feito, por mais bem feito que seja, vai ter que ser trocado uma hora. Né? 12, 15, 20 anos, claro, é possível, a gente chega a tratamentos até 20 anos dentro de boca, mais, às vezes até mais, né? Mas ele tem que estar ciente. Sim. Né? E um outro ponto fundamental que você chamou a atenção é, então tá, vamos supor que daqui 20 anos eu não tenho condição de refazer isso aí. Eu posso tirar e ficar com os meus dentes? Não, né? Não tem outras saídas mais. Acabou. Não dá para voltar mais para trás, acabou. Né? Não dá para se arrepender, não é algo que over total. Hoje eu coloco, não é uma roupa, né? Hoje eu coloquei, não quero mais essa camisa preta, descarto e jogo, né? Então não é essa situação, né? Isso é muito importante. E eu vejo que os dentistas, eles não deixam isso claro para o paciente muitas vezes nesse planejamento inicial.
Sim. Eu também peco no consultório, entre aspas, né? Às vezes de ser muito negativo até, explicando para a pessoa que tem pontos que são benéficos, mas que tem um monte de outros pontos que não vão ajudar, Sim. que não são favoráveis, né? Mas, cara, pensa o seguinte, Carlinhos. Eu vou falar por mim, mas eu tenho quase certeza absoluta que isso aplica a você também. Quantos problemas a gente tem com o paciente, cara? Exatamente. Não tem problema com o paciente. Nunca tive uma discussão com o paciente meu. Nunca. Por quê? Porque a gente joga limpo. A gente joga a carta na mesa e fala, é isso, cara. Você quer pular nessa piscina? A água tá nessa temperatura, meu irmão. Bota até o dedinho lá dentro pra você ver como é que tá. Agora, a partir do momento que você pulou, você vai se molhar. É isso aí. Não tem muito como fugir. E isso, cara, indica muito a idoneidade do profissional. Porque se a gente é sincero com o nosso paciente, não tem muito porquê a gente ser questionado no futuro. Então hoje, por exemplo, no consultório, quais são os nossos maiores índices de falha? Não vai ser falha no preparo, não é falha na cimentação, não é falha na interface. Hoje é falha de fratura. Então assim, tenho falha no meu consultório? É óbvio. Você tem falha no seu? É óbvio. Claro, todo mundo tem falha. Mas essas falhas, normalmente, quando é bem conversado tudo, explicado, essas falhas geralmente elas estão relacionadas mais com o paciente do que com a gente. E são previstas, né? São previstas. São previstas. Eu acho que isso que é importante, né? É você... Porque a gente recebe essas perguntas, né, dos pacientes. Ah, mas quer dizer que então não quebra mais? Não. Não, quebra até mais fácil. Deixa eu falar uma coisa. Se você tinha um dente, que é a estrutura mais dura que a gente tem no corpo humano, e você desgastou, quebrou, trincou, fraturou, não vai ser uma cerâmica, por melhor que seja, que esteja aí, que não vá sofrer algum tipo de dano lesivo, né? Sim. Então, isso também. E eu concordo. Nunca tive um problema com o paciente, por exemplo, de discutir, nunca tive processo, nunca tive... assim, um caso que você finalizou e o paciente ter olhado e falado assim, mas ou eu não gostei, ou nada. Por quê? Porque dentro do planejamento que a gente faz, dentro desse protocolo de trabalho, a gente consegue mostrar muitos dos pormenores para o paciente antes mesmo de fazer o caso, né? Sim. Né? Hoje o nosso, vamos dizer assim, a nossa previsão final do tratamento, ela é extremamente real. Né? Ela é muito precisa. Quando a gente eu também tenho, por exemplo, um scanner, e você pode pegar esse escaneamento e transformar num planejamento completamente digital baseado na face do paciente, que é o que a gente faz. Cara, como é que dá errado isso? É praticamente o paciente visualizando o resultado antes dele acontecer. Agora, o que me assusta de verdade, Carlinhos, e isso, puxa vida, como me assusta, é o tanto de cara que faz as coisas sem planejamento nenhum. E saem umas coisas bizarras. Aqueles dentão de cavalo, saem uns dentes sem forma nenhuma, disforme, com linha média torta, com a parte ortodôntica, eu não vou nem citar, né? Porque a parte oclusal ortodôntica, assim, acabou, tô completamente negligenciada, né? Parece que só tem o outdoor lá, só tem de incisivo a incisivo e acabou. Então, poxa, a gente... Parece que quanto mais a gente luta, né, cara, para fazer uma odontologia séria, ética, bem planejada, parece que piora a situação. Assim, às vezes eu me sinto, sabe, desgostoso com a vida, cara, porque parece que tudo aquilo que a gente está cultivando, eu tô vendo aí um monte de gente destruindo, cara. E eu vejo isso diariamente nas minhas redes sociais, cara. Ô, Tiagão, você acha que isso pode ser... Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Eu vejo que hoje há um descontrole em relação à quantidade de dentistas que são colocados no mercado. Concordo. Por uma quantidade muito grande de universidades, faculdades. Perfeito. Então eu acho que isso carrega demais o mercado. Eu acho que o dentista, o Brasil hoje é o país no mundo que tem mais dentista. Né? Então, pelo que a gente vê, né, dentro da internet, se você soma todos os dentistas do mundo, não dá o que tem no Brasil. São 20% de todos os dentistas do mundo tá no Brasil. Exato. Então, assim, muita coisa. É muita coisa. Né? Então, se você for ver, a gente tem uma quantidade de profissionais no mercado e eu acho que isso
acirra mais a concorrência entre os profissionais. Perfeito. E a hora que acirra, eu também entendo, assim, ó, o cara tem que comer, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que comer, ele tem que se formar, ele pagou uma faculdade, porque a maioria dessas faculdades são particulares, né? Não são públicas. Investir no consultório. Exato. Né? Que não é barato, é caro. Nem um pouco. Então ele sai, aí ele tem que comer. Então, às vezes eu vejo assim, né? Ah, mas está trabalhando por diária, custa não sei quanto, minha funcionária ganha tanto diária. Eu acho isso um desrespeito com o dentista também. Mas às vezes eu me coloco no outro lado, né? Eu vejo o recém-formado saindo de uma universidade com um mercado extremamente competitivo, né? Carregado de dentistas, e ele olha e vai falar: meu, o que eu vou fazer, cara? Se eu não trabalhar naquela clínica pela diária lá de R$150, eu não pago nem o meu almoço, minha janta, entendeu? Então, eu não sei como resolver isso. Não sei se seria a gente ter uma forma de balizar esses cursos, talvez como a parte de direito fez, né? Então, tem um exame. Acho que foi até uma sugestão do CRO Paraná, né, de ter um exame como o exame da ordem, né, para os dentistas que estão se formando. Mas o que você pensa, Tiagão, disso aí? Porque é difícil, né? É difícil. É uma situação que às vezes fica fácil para a gente falar, que já tem um tempo de formado, que tem lá um consultório que às vezes está bem estabelecido, né? Mas quando a gente pensa lá no recém-formado, o que você... Cara, eu vou ser duro no que eu vou falar. Muita gente vai me odiar. Mas a real é o seguinte: a gente não precisava desses profissionais. Fato é isso. Tá? Por quê? Não sou eu dizendo. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que a gente teoricamente precisaria um dentista para cada 1.500 habitantes. Isso eram os dados, pelo menos, que eu tinha. Não sei se esses dados estão atualmente corretos, mas era isso na época. E hoje, no Brasil, a gente tem um dentista para cada 350 habitantes. Então, assim, a gente está falando de 5 vezes mais dentistas do que a gente realmente precisaria para quitar a necessidade segundo a OMS. E quando a gente tem... vamos pensar aí, por exemplo, num prato de comida. Vamos dizer que a gente tem comida para 100 pessoas. Mas agora a gente não tem mais 100 pessoas. A gente tem agora 600 pessoas. Cara, todo mundo vai comer bem? Não. Não vai. Quem chegar primeiro vai comer melhor. Né? E nisso a gente vem aquele filme, cara. Você já viu? O Poço. O Poço. Cara, o Poço é sensacional, cara. A hora que você falou da comida, eu veio na minha mente o filme. O Poço é odontologia, cara. Então, assim, onde você está posicionado no Poço faz total diferença em quem você vai atender, qual será o seu nicho dentro da odontologia, quanto dinheiro você vai fazer. E quando você pensa que está saindo esse tanto de gente recém-formado, cara, não tem mercado para eles. Ponto. Infelizmente, é aquilo que eu falei, vão me odiar? Vão. Mas a gente não precisa desses profissionais. A odontologia não precisa. E, por incrível que pareça, ou não é tão incrível assim, o mercado vai selecionar, meu irmão. Vai selecionar bonito. Como é que o mercado seleciona? Simplesmente quebrando essas pessoas. Então o cara vai gastar dinheiro com consultório, o cara vai gastar dinheiro com anúncio na internet, o cara vai criar a rede social dele, só que ele mesmo assim, mesmo fazendo tudo certinho, ele vai perceber que ele não vai ter paciente. E ele vai quebrar. Porque como é que você sustenta um consultório aberto, secretária, luz, enfim, todos os custos relacionados a uma clínica odontológica que não é barato, material que vence, né, se você não usa. Então, assim, acaba que esse nicho vai embora. E sobra no mercado quem soube se posicionar um pouquinho melhor. Agora, o problema é o seguinte: saber se posicionar nem sempre significa ser competente. Exato. E isso aí nós temos aí o nosso segundo problema. Então, no final das contas, como você disse, eu não sei como solucionar. Né? Para mim, sinceramente, eu já sou mais radical. Eu fecharia literalmente, já que a gente está falando de 5 vezes mais de dentistas, eu fecharia 80% de todas as faculdades.
metia a faca mesmo e acabou. Não tem mais faculdade, fecha, falou. Aqui no Brasil tem uma, vamos dizer assim, uma cultura de que você só é alguém quando você faz uma faculdade. O que eu acho uma bela de uma besteira, né? Se a gente for parar para pensar. Que hoje a gente tem, por exemplo, os técnicos, a gente conhece vários que ganham infinitamente mais que dentista, que estão com padrão de vida infinitamente melhor. Nós temos várias áreas da odontologia que são negligenciadas, por exemplo, ACDs. A gente tem a possibilidade, nos Estados Unidos, por exemplo, o dentista ele não faz tudo. Exatamente. Né? Ou seja, ele trabalha em conjunto com outros profissionais. Sim. Por isso que lá os caras têm a capacidade de ter uma universidade de odontologia para cada estado. E aqui a gente tem só em Londrina 5. Né? Então, quando eu falei dos profissionais, na verdade eu estava me referindo às faculdades, né? Sim. A gente tem mais faculdade no Brasil do que no resto do mundo todo. Uhum. Né? Isso é cara, como que pode, velho? Bizarro. Então, quer dizer, você tem faculdade de odontologia no Brasil, somar o resto do mundo, não dá o que tem no Brasil, acho que são 640, se eu não me engano. É um absurdo, cara. Então, e pra assim, toda a área. Pois é, e esse, eu acho que é uma cultura mesmo, né, Thiago, igual você falou. As pessoas foram ensinadas de que para você ser alguém, você teria que ter um curso superior ou algo assim. Eu conheço excelentes técnicos, como você falou, que são muito melhor de vida do que acho que grande parte dos dentistas no Brasil. Poxa. Porque sabem gerenciar o seu laboratório, sabem quanto custa cada pote de cerâmica, quanto que vai de cada pote de cerâmica para construir tantos dentes, né? Então tem logística, tem gerenciamento. Então isso é algo que o dentista não aprende, né? A gente não aprendeu isso na faculdade, a gente vai tomando umas porradas aí e vai organizando isso com o passar do tempo, né? No nosso consultório. E eu acho que uma dica, né, para esses dentistas, né, se eu pudesse deixar, sejam organizados dentro do consultório, né? Tratem o consultório de vocês como uma empresa. Eu acho que uma empresa no sentido de andar bem, não de uma empresa que vá lá e simplesmente coloque a pessoa dentro da cadeira, né, e faça a parte mecânica de odontologia. Sim. Não. Eu acho que a gente tem que voltar a ter aquela odontologia um pouco mais humanizada, onde você tratava a pessoa, tratava os filhos, tratava, né? Então, isso se perdeu com o passar do tempo. Também acho. Mas eu acho que você, dentista, que está se formando agora, se você conseguir ter um bom gerenciamento do seu consultório, isso já é um grande pontapé inicial. Já. Porque eu não tive isso. Eu fui aprender a fazer as minhas contas lá no consultório, tomando paulada e às vezes deixando de pagar uma conta ou outra para saber quanto que eu tinha que ter no outro mês para poder fechar a conta, vamos dizer assim, né? E não ter prejuízo. E mesmo assim, demorou um tempo pra gente conseguir isso, né? Cara, eu até tava dando risada isso aí com o paciente esses dias atrás. E até vou dar a dica para você que tá recém-formado, tá para se formar, tá fazendo odonto. Hoje a odontologia tá fácil. Tá tranquilo, Carlinhos. Por quê? Primeiro você tem que formar em odontologia, que já não é tão fácil. Né? Aí a hora que você se forma, você descobre que você tem que ser influencer, só que você tem que também ser fotógrafo. Mas não basta ser fotógrafo hoje em dia, porque hoje em dia o que vale é Reels, então você tem que ser videomaker também. Mas aí você não pode só fotógrafo de videomaker, você também tem que ser gestor de tráfego, porque você tem que fazer a galera ver isso aí. Beleza. Isso tem que chegar, né? Tem que chegar alguém. Exatamente. Aí beleza, não basta só isso. Aí beleza, chegou alguém no teu consultório, aí você tem que saber recepcionar, você tem que saber tratar o caso, que essa todo mundo acha que a parte mais difícil talvez seja mais fácil perto de tudo isso aí. Exatamente. Né? Você tem que saber toda a parte contábil do teu consultório, porque você vai ter que pagar imposto em cima disso, ou senão você vai tomar prejuízo, tem que saber fazer valor, tem que fazer valor não, tem que saber fazer preço. Além disso, você tem que muitas vezes ser psicólogo, que a gente sabe disso, que tem que tratar um monte de gente que está não precisando de tratamento na boca, e sim na cabecinha. Além disso, você tem que ter um conhecimento amplo em saúde, porque vários pacientes vão chegar com enfermidades que você não tem ideia, mas podem afetar diretamente o resultado final, ou pior ainda, você pode matar o cara na cadeira.
Para quem não sabe, uma simples limpeza, pessoal, pode ser mais perigosa do que uma cirurgia de implante. Né? Basta você fazer isso em alguém com não indicação, por exemplo, alguém que tem uma prótese valvular e você não fazer uma profilaxia antibiótica antes e você levar o cara para septicemia. Então, assim, a gente está falando de coisas graves. E essas, vai por mim, são só pequenas coisas que você precisa saber. Também tem a parte da arquitetura, né? Teu consultório tem que estar bonito, né? Limpo, organizado. Tem que saber os procedimentos da vigilância sanitária. Você vai lá e fecha seu consultório. Exatamente. Né? Se é um banheiro, dois banheiros, 3 banheiros, 4 banheiros. Né? Cara, então, assim, olha só, né? Vai vendo, Carlinhos, o que a gente tem que ralar, o tanto de poeira que a gente tem que comer para poder ser dentista. Mas a pessoa fala, não é fácil ser dentista, é tranquilo. E a hora que a gente começa a ver, tipo assim, hoje a gente sabe, já apanhou muito na vida, né? A gente já vê esses erros com muita claridade. Mas a hora que você começa a ver um recém-formado, aí chega o recém-formado e fala assim, eu tava pensando em começar a atender convênio para começar os pacientes virem para o consultório. Aí você já faz essa cara que você fez, fala, não vai dar certo. Né, cara, não vai pagar para trabalhar, né? Literalmente. Ou seja, o cara, por isso que eu te falo, Carlinhos, o profissional, o recém-formado hoje, infelizmente, de novo, vão me odiar, a gente não precisa dele. Por quê? Porque já tem profissional demais no mercado, cara. A gente tem um profissional para dar conta, acho que dos Estados Unidos inteiro, mais a China, se bobear. Então, assim, chega, né? O CRO tem que dar algum jeito, nem que seja essa prova. Sinceramente, não sei como resolver, realmente se fecha a faculdade, né? E, poxa, já é difícil você tendo uma boa formação, né? Você formou pela Unopar, né? Se não me engano, né? Eu formei pela UEL. Na época, essas duas faculdades tinham praticamente a mesma grade de professores. Era tudo igual. Era muito parecido. Um outro diferente, mas eram caras assim muito bons, né? Na época eram caras muito bons. Agora, mesmo sendo caras muito bons, sinceramente, eu não daria minha boca para nenhum deles. Não sei o que você pensa a respeito, mas assim, vão me odiar também. Tá, já formei mesmo, professores, então tá, agora eu posso falar. Mas não daria minha boca para nenhum dos meus professores. E isso, cara, mostra o quão raro são profissionais realmente competentes. E se você duvida do que eu estou falando, faz uma análise simples, bem simples. Pega a sua sala de odonto, você que faz odonto ou já formou, pega a tua sala de odonto e fala assim, da minha sala, quantos eu teria coragem de dar a minha boca para fazer? Faz o que quiser. Eu confio em você. Cara... Eu nunca tinha parado para pensar nisso aí, mas você falou agora, a gente acaba... A gente formou o quê? Com 60? Era 60 a tua sala? A minha era 60. 60. Cara, eu não tenho coragem de dar a boca para nenhum da minha sala. Nenhum. Parou pra pensar a raridade de um bom profissional, cara? Agora extrapola isso pro número de dentistas que a gente tem hoje no Brasil. Rapaz do céu. É um absurdo. Ou seja, a chance de você cair no profissional que vai detonar a tua boca é infinitamente maior do que você cair na mão de alguém que vai cuidar certo. Talvez até assim, não fosse o problema ter muitos profissionais, quer dizer, é um problema ter muitos profissionais, mas seria menos pior se eles fossem bem formados. Né? Exato, cara. Pode ter 1000 dentistas formando por ano, 10 mil, 50 mil, mas desde que eles fossem bem formados, né? Pois é. E não simplesmente, eu assim, bom, eu tenho um curso de especialização aqui em Londrina, né, de prótese. Estava comentando com você, né, a hora que a gente chegou aqui no estúdio. E eu tenho um aluno que não fez uma prótese na graduação, não fez nenhuma prótese. Pois é. Quer dizer, ele passou uma disciplina inteira de prótese e não fez nenhuma, cara. Você quer pior? Como que um aluno desse vai no mercado de trabalho? Porque a gente sabe que a demanda de prótese hoje no consultório de reabilitação é muito grande, né? Enorme. Vamos supor, eu vou fazer uma prótese total, mas não fez nenhuma prótese total. Carlinhos, e o pior agora, que estão querendo pegar a odontologia e transformar em online, meu irmão? Um curso extremamente prático, né? Que a gente precisa de... Cara, para eu começar a fazer um dente com cara de dente, eu acho que eu tive que fazer uns 1000 dentes. Aí você pega uma profissão que depende de repetição. Porque esse negócio de dom...
né? Isso aí é conversa mole para boi dormir. Eu não acredito em dom. Também não. Eu sou mais da filosofia do Einstein, que falava que é 1% inspiração e 99% transpiração. Exato. Né? Isso aí eu acredito. Então, assim, você pegar um curso como o nosso, que é prático, cara, ninguém faz odontologia teórica. Isso não existe. A teoria guia a nossa prática. Né? E você botar online, a minha esposa está fazendo odonto, cara, e um dos trabalhos da faculdade dela foi ela criar um Reels. Eu falei, você tá de brincadeira, né, velho? Não é possível. Criar um Reels? É isso aí mesmo? Era o trabalho. O que a gente teve de carga horária, eles estão tendo tipo metade. Que eu era integral, no par integral. Exato. Também. Eu tive 5 anos de odontologia integral. Hoje são 4 anos e ainda fazem meio período ali. Dizem que é integral, mas tem um monte de janela. E que profissional que tá saindo aí? Isso não vou nem questionar a qualidade dos professores que estão nessas faculdades, né? Exato. Porque o salário, que a gente sabe, é algo pífio, né? Então, assim, poxa, você não vai conseguir contratar bons profissionais pagando uma miséria. Né? Então, cara, é por isso que a odontologia tá assim. E aí a gente começa, né? A gente começa a ver algumas coisas iguais a essas aqui, né? Uhum. Então, por exemplo, esse é um dos casos que apareceu no consultório, Thiago. Esse caso tinha 3 meses em boca. Rapaz. 3 meses, uma reabilitação de cerâmica. Eu acho assim, eu não vou entrar no mérito se a cerâmica tá bem feita, se tá bonita, comprimento de dentes, esquece isso aí, porque isso aí é fácil de resolver. Sim. Né? Mas olha a falta de capricho, por exemplo, né? Daqueles caninos ali, olha o tanto de cimento que tem naquele lateral ali no 12. Foi a primeira coisa que eu vi. Né? Então, assim, falta de adaptação lá no 23, cimentou, retraiu, sabe? E uma coisa que eu vejo muito, parece que o dentista, ele se esqueceu que a gente tem 2 arcos, né? A gente tem arco superior, né? Tem maxila e tem mandíbula, né? Sim. E na mandíbula existem dentes, né? Não existe, não é uma prótese total ali que você não precisa tratar nada. Sim. Então eu vejo assim, às vezes eu olho um caso, ele tá até bonito em cima, mas embaixo, cara, tá muito discrepante a coloração, tá muito discrepante a anatomia, os dentes estão todos desgastados, né? Sim, e sem contar que a mandíbula é mandatória em função. Exato. O que move na nossa boca? O que move é a mandíbula. Exatamente. Né? A maxila tá fixa no crânio. Exatamente. Então, assim, se a gente for parar a pensar em função, todas as guias, todas as proteções que a nossa boca tem, a gente tá, ou seja, negligenciando talvez a parte mais importante. Cara, Carlinhos, fala pra mim, você tem mais contato com o aluno do que eu. Quantos alunos seus sabem montar um articulador, cara? Meu Deus, cara, é uma coisa tão básica, né, cara, que a gente tem que saber. Volto a dizer, lá na especialização, né, a gente passa a lista de material no primeiro dia, tá lá, articulador semi-ajustável, né? Um articulador que eu considero legal, que é o da BioArt, que é o A7 Plus, que você consegue resolver de forma geral os casos do consultório. Maravilhosamente Você bem. precisa ter um articulador existem articuladores de 3, 4, 5 mil reais. Sim. Né? Desnecessário. São bons, sim, mas pro dia a dia do consultório não é algo que é real, entendeu? Não. Então, aí eu brinco, né? Falo, e aí, cadê os articuladores, né? O meu eu vendi, o meu não sei o quê, o meu não. Então, quer dizer, ninguém tem, vai ter que comprar de novo. Fez uma graduação, tem dentista, Thiago, acabou de sair da graduação, não tem articulador. Sim. Então, quer dizer, não foi pedido para ele na graduação. Rapaz, o único aparelho que a gente consegue imitar com limitações a nossa oclusão, os nossos movimentos fora da boca é o articulador semi-ajustável. Exatamente. E como é que você faz uma prótese que não tem articulador? Não existe isso. Ou não fez prótese, né? Realmente, que é o que a gente acabou de dizer, né? Não fez nenhuma prótese na faculdade, cara. Não vamos nem falar de... Óbvio, existem tecnologias hoje de escaneamento de movimentos de mandíbula, de face, que com certeza, não vou nem falar que vai, mas com certeza vai substituir o articulador. O articulador vai ser virtual.
né? Mas isso está tão distante da nossa realidade ainda, Exato. que eu prefiro nem tocar no assunto. Né? É melhor a gente falar de coisas reais, palpáveis, que eu posso pegar no consultório e trabalhar. Exato. Cara, você não saber montar um articulador hoje e estudar o seu paciente, porque o teu paciente ele vai usar a relação cêntrica, você querendo ou não. Ah, mas ele funciona em máxima. Não interessa, cara. Ele vai para a posição de relação cêntrica porque a boca é guiada por músculo. Dente é só a ponta do sistema. Exato. Né? Então, assim, se você não sabe identificar onde está essa posição, como essa musculatura trabalha, e você entender que dente não é nada e que musculatura é tudo, você vai errar muito. Exatamente. Errar grosseiramente. E assim, fazendo tudo certinho, já tem uma chance grande de erro. Exatamente. Você imagina fazendo sem planejamento nenhum. Né? Ou seja, o que a graduação está fazendo hoje? Negligenciando o importante e fazendo umas coisas bizarras que vem fazendo desde a nossa época, que é tipo assim, poxa, igual, vou falar um exemplo da pério, mas pode ter vários exemplos aqui. Cara, passei minha graduação inteira raspando um dente. Eu achei que pério era raspar tártaro. Eu achei que era isso. Aí, depois de formado, que eu fui ver uma gengivectomia, uma gengivoplastia, um enxerto. Aí eu falei, nossa, cara, quanta coisa bacana que tem a pério, né? Eu nem imaginava direito. Porque a gente sabia na teoria que aquilo existia, mas nunca viu. Então, assim, poxa, igual a prótese. Como é que esse povo vai enfrentar a vida aí fora? Se todo paciente que entra no consultório, de alguma forma, precisa de alguma prótese. Né? Quase todos. Vamos dizer assim, 90% dos pacientes hoje, pelo menos, usam uma prótese. Né? Que seja uma coroa, que seja uma faceta, que seja alguma coisa. E aí? Como é que fica? Sem diagnóstico. A gente entende que a graduação não é para fazer casos extremamente difíceis, né? De reabilitações, nada. Mas o aluno deveria sair, pelo menos, sabendo fazer uma fixa de 3 elementos, uma coroa unitária, entendeu? Né? Agora, não sabe nada. Assim, a gente pede os materiais. Igual, então aqui, professor, qual que é a diferença do silicone de condensação para adição? Não é a mesma coisa? Então, quer dizer, sabe, são conceitos, né, básicos, e isso eu acho um erro muito grande, porque já quando eu depois né, de formado aí na pós-graduação, do mestrado e doutorado, que eu entrei na graduação, na universidade que eu estava, já tinham abolido a disciplina de materiais dentários. Meu Deus. Porque nós vamos pôr materiais dentários nas outras... vamos dizer assim, tem a disciplina de prótese, então ela é encarregada de falar dos materiais dentários para prótese, entendeu? Mas isso nunca... Lógico, eu sempre procurei falar isso na minha disciplina, né, de prótese. Mas para mim era um absurdo, né? Você negligenciar a parte dos materiais, que é o básico, né, daquilo que a gente usa, né? E saber as diferenças deles. Sim, e você vê, Carlinhos, hoje, né, eu falo isso no meu curso direto, né, porque acho que é uma das coisas mais importantes hoje. Na odontologia, materiais dentários, ele está sendo extremamente negligenciado, como você mesmo falou. E se você for para pensar, tudo que a gente faz hoje na odontologia está ligado de alguma forma com materiais dentários. Exato. O simples fato de você não entender adesão, você não entender o que é um primer, o que está dentro de um primer, você não entender o que é um adesivo, o que está dentro do adesivo, já te faz um profissional extremamente ruim e defasado para os dias atuais, porque hoje tudo é adesivado. Exato. Tudo é colado. Né? A gente não tem mais a odontologia mecânica, né? Essa aí ela está caindo em desuso. Além de ser extremamente agressiva, né, você tem hoje a possibilidade de fazer algo muito mais bonito se você fizer de forma colada. Né? E aí a pessoa às vezes não confia na adesão, né? Por quê? Porque não entende. Entende, exatamente. Né? Então você vê, tudo isso estaria onde? Materiais dentários. Exato. É lá nos materiais que o cara te explica o que é um adesivo. É lá nos materiais que o cara deveria explicar, por exemplo, o que é um fotopolimerizador, né? Como é que ele funciona. Né? Então, tudo isso aí acaba refletindo na qualidade do trabalho que você está entregando para o teu paciente.
E aí a gente começa a ver essas situações aí, né? Como a gente vê no slide aí. Mas tem outras, viu? Se a gente for ver, ó. Jesus. Né? Olha Bolha só, interna. bolha interna de cimentação, né? Tem Já manchamento trincada, de margem, muito manchamento de margem. Aquele premolar ali, ó, falta de, né, dente escuro. Aí o dentista ele pega um caso, ele acha que ele consegue preparar ou vamos dizer assim, ajustar o dente. Não estou dizendo aqui um preparo convencional para faceta ou coroa, mas ele acha que ele faz todos os dentes de forma igual, né? Sim. Dente com perfil de emergência maior, menor, mais vestibularizado, menos vestibularizado, com coloração mais escuro, mais branco. Então ele acha que ele tem que preparar tudo igual, né? Sim. Isso era a odontologia lá de trás, que a gente ia fazer um preparo para uma faceta, para uma coroa total, a gente não ficava se limitando a criar o espaço necessário. A gente usava brocas, né, pontas diamantadas com 1,5, 1,2. Sim. E aí você sempre tinha o mesmo preparo. Aí não tinha como errar, né? Porque Isso. a gente trabalhava com uma metalocerâmica muitas vezes e você tinha que ter espaços mínimos. Eu tenho que ter 0,5 para o metal e mais 1,2, 1,5, por exemplo, para uma cobertura de cerâmica. Sim. Então você fazia aquele preparo sempre. Né? Não interessava se o dente era branco, preto, vestibularizado ou não, você talhava o dente lá 2 milímetros, né? Foi isso que eu aprendi, por exemplo. Sim, né? E hoje não, Hoje a gente faz guiado por mocap. Exatamente. Com a odontologia adesiva, que veio para revolucionar, vamos dizer assim, né, os consultórios. E como você mesmo disse, embora seja uma área fantástica da odontologia, ela também nos trouxe alguns problemas. Por quê? Porque se você não faz ela de maneira bem feita, como você acabou de falar, se você não sabe o que você está usando, qual é o adesivo, se usa esse adesivo para essa situação ou para aquela situação, né? Se todo dente é igual. Né? Então, se você não sabe isso, você torna aquele procedimento um fiasco, vamos dizer assim. Né? Exatamente. E não só um fiasco, mas se torna-se um problema biológico para o teu paciente. Exatamente. Né? Ó, aquela gengiva ali, cara, já começou a gritar por socorro. Né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma inflamação constante, que vai gerar uma perda óssea, que vai gerar uma retração gengival. Acabou, não volta mais. Aquele abraço, papila não volta. Pode falar o que quiser. Ah, mas eu boto ácido hialurônico. Não, velho, desculpa. Nunca vi papila voltar. E, óbvio, eu posso ser ignorante em alguma coisa que a galera já tá fazendo de milagre por aí. Mas até onde a gente sabe, certos procedimentos, certas iatrogenias que os dentistas causam podem literalmente serem irreversíveis. Exato. Né? E isso, imagina, poxa. Aqui, cara, você vê que engraçado. O protético não é ruim, cara. Não é? O protético é bom. Exato, você vê os dentes. Você vê, os dentinhos estão bonitos, cara. Exato. Né? Agora, você vê que é 100% coisa errada vinda do dentista. Do dentista. Você vê que um bom protético não salva um trabalho ruim. Não salva. Da mesma forma que eu sempre falo também, você falou da parte de odontologia digital, né? Um scanner não salva um dentista ruim, né? Ele piora a vida do dentista. Porque muita gente tá comprando scanner ou comprou scanner achando que ia melhorar algumas limitações que ele tem como dentista. E isso não vai acontecer. Pelo contrário, você começa a ver os erros que você está fazendo de preparo, porque é muito mais fácil você ver na tela do computador, na tela da TV, um preparo seu que está faltando um pouco de polimento, que às vezes não tem uma angulação adequada. Quando você escaneia, do que quando você molda com silicone e fio, né? Cara, até engraçado. Uma vez fui dar um curso lá no Nordeste, não lembro agora qual cidade que era certinha, e um dos dentistas falou assim, nossa, agora, doutor, a minha clínica comprou um scanner. Nunca mais a gente vai precisar usar material de moldagem. Falei, coitado. Falei, né? Nem sabe o que tá falando, né? Doce ilusão, né? Ô, Thiago, agora meu Deus. Vamos conversar algumas coisas. Porque eu sei que você... Bom, você fez as resinas aqui de asteminhas que eu tinha, né? Então eu falei para todo mundo que você é meu dentista, que eu confio demais em você, principalmente nessa parte de resina, mas sei que você trabalha com parte indireta também, com a mesma excelência. Mas eu acho que você é um cara bem habilitado, vamos dizer assim, para comentar bastante de resina. Ô, Tiagão, eu estou recebendo muito caso no consultório de resinas compostas, essas lentes de resina, né? Que criou-se aí esse termo. Eu vou entrar no mérito do termo, nada disso, tá? Se quer chamar de lente chama, faceta,
né? Muito embora eu acho que poderia ser diferente, entendeu? Mas, enfim, é algo que pegou e vai ser difícil a gente mudar isso. Não, é possível. Né? Mas eu vejo alguns grandes erros, tanto em confecção, em realização do procedimento. Vejo um exagero, muitas vezes, em coloração, porque, claro, é mais fácil você cobrir um dente escuro com uma resina que é extremamente opaca. Então, acho que por isso, na grande maioria dos casos, a gente sempre vê resinas mais opacas. Sim. Né? E aí, com resinas mais opacas, você também consegue diminuir a quantidade, talvez, do material. Não sei se eu estou errado. Com certeza. Né? Então, acho que seria um dos modus operandes aí dos resineiros, vamos dizer, que trabalham dessa forma. Né? Mas o que eu queria que você falasse, assim, não vamos deixar o paciente ou quem nos busca no consultório achar que esse tipo de procedimento ele é ruim ou que ele seja, vamos dizer assim, que ele seja um procedimento que não é feito ou que muitas vezes está estragando o dente, e que na verdade não é isso, né, Thiago? A gente tem as indicações, como a gente falou, né, no comecinho do nosso bate-papo, mas que está sendo exagerado, que está sendo feito de uma forma, vamos dizer, de qualquer jeito, vamos dizer assim. Né? Então, o que você pensa sobre isso? E que eu queria realmente sua opinião, entendeu? Porque eu acho que é um procedimento bacana para se fazer no consultório. Né? Fazer facetas, eu acho que é legal. Trouxe isso para o dentista, essa parte estética, né? A gente tem tanta concorrência. Será que quando for bem indicado, a gente não deveria fazer? Né? Eu penso muitas vezes assim, o médico não trata lá a mulher que quer fazer o silicone, independente dela ter o seio maior ou menor, ele sempre vai tratar, né? Mas será que na odontologia a gente poderia agir assim ou não, entendeu? Sempre tratar esse paciente, mas tratar com eficiência, né? Sim. Independente de cada caso. O que você pensa sobre isso? Olha, eu sou a pessoa mais suspeita para falar sobre isso do planeta, porque eu tenho, né? Então, como que eu vou falar que eu não indicaria algo que eu fiz em mim mesmo? Fiz na minha esposa. Faria nos meus filhos com certeza absoluta, desde que tivesse indicação. Fazer por fazer, realmente eu acho um grande absurdo. Né? Agora, vamos lá. Vamos botar as cartas na mesa. Resina. Todo mundo adora falar o quê? Que é conservador. Resina não desgasta dente. Meu amigo, minha amiga, se você está ouvindo isso, se você ouviu isso de alguém, essa pessoa que te vendeu essa ideia é o maior picareta da história da humanidade. Não existe ser conservador quando você pega ácido fosfórico, joga em cima de um dente e passa um adesivo. Acabou a parte conservadora nesse momento. Porque nesse momento você alterou irreversivelmente a estrutura dentária. Falou. Carlinhos, nos seus 20 parará anos de formado, quantos pacientes até hoje na sua vida você viu fazer um tratamento e falar assim, agora queria que voltasse meus dentes naturais? Eu nunca vi. Nunca vi. Isso, nunca tive. Nem eu. Eu tenho 20 anos quase de formado, estou com 19 anos de formado, nunca vi isso acontecer. Então essa ideia de que resina é conservadora e principalmente reversível, esquece isso aí. Isso aí é lenda. Né? Isso aí nunca ninguém viu. E só complementando, Thiago, eu queria saber quem desses dentistas que falam que a resina é reversível, como é que eles retiram essa resina do dente? Vamos falar laser, capaz, né? Vamos falar laser. Eu queria saber, porque de repente eles poderiam nos ensinar, né? Exato. Então, porque é óbvio que você não vai conseguir tirar ela do dente a partir do momento que existe uma adesão ali, que é bem estabelecida hoje. E principalmente esmalte. Exatamente, que você não vai conseguir tirar ela do dente sem tocar na estrutura dentária. Esquece. Ou com o mínimo de toque, né? Mas eu uso laser. Não tem jeito. Primeiro, laser em resina composta. Exatamente. Não sai, velho. É difícil, sabe? hein? Assim, difícil. Não vai conseguir, né? Então não é totalmente reversível. Esse é um erro que eu acho que é crasso, né? Totalmente. Não deveria ser difundido
para os pacientes isso aí. Né? Porque não é reversível. Não é simplesmente você realizar uma faceta em resina composta e achar que daqui 2, 3 anos você vai lá no seu dentista e fala assim, hoje eu não quero mais ter a minha resina e vai voltar a ter os seus dentes. Por mais que o dentista não tenha tocado no seu dente para fazer, que ele tenha feito só o acréscimo de resina. Isso não acontece, como o Thiago falou. Né, Thiago? A gente não tem essa situação. Isso é um erro. Né, você até citou uma palavra, vamos dizer assim, forte, né? Uma picaretagem. Por quê? Porque isso, a gente não consegue fazer isso. Certo? É um erro. Né? Sim. E na verdade, essa palavra picaretagem, apesar de ser forte, pra mim é esse o nome, cara. Porque o dentista não sabe disso, Carlinhos? Né? O cara sabe, desde a graduação o cara sabe disso. Por pior que tenha sido a graduação dele, ele sabe que ele não vai conseguir tirar aquela resina que ele fez e transformar o dente da pessoa no que era antes. Isso não existe esse reversível, essa reversibilidade do tratamento. Né? E quando eu sei disso e começo a olhar o tanto de caso que nós temos hoje de lentes de resina, que eu abomino esse nome, mas assim, a gente tem que usar, né? Porque é o que está na moda. Cara, é assustador. Assustador. Por quê? Eu vou chutar baixo. 90%, no mínimo, eu acho que é mais, 90% das lentes de resina que chegam no meu consultório estão com sobrecontorno cervical. Né? Ah lá. Tá aí, batata. Então, estão com sobrecontorno cervical. O paciente relata mau cheiro, porque, óbvio, não tem como limpar aquilo. O periodonto está destruído. A anatomia é ridícula. Cara, se for para fazer um serviço como esse, e eu não tô nem questionando cor. Exatamente. Porque eu acho que cor, cara, é de cada paciente. Exato. Se o cara quiser botar ali um Mentex branco, coloca o Mentex branco. Só que é o seguinte, faz um Mentexão branco com um contorno cervical correto, perfil de emergência bem estabelecido, certinho, sem excesso de material cimentante. Massa! Eu fiz um dente mais branco que um papel. Maravilha. Tá saudável? Tá. Show, cara. Massa, não tem problema nenhum. Agora, você criar uma iatrogenia, você criar um problema para o paciente fingindo que está dando uma solução, aí eu acho desonestidade, por isso o nome picaretagem. Né? Não tem um outro nome para isso. E você sabe que a gente vê muita divulgação disso, né? A gente vê em rede social, realmente, dos dentistas dizendo assim, eu faço as lentes de resina sem desgastar nada do dente. Fica a dica para você que é paciente ou para você que quer procurar um tratamento desse. Pessoal, mais de 70% dos dentes não tem condição de só receber acréscimo de resina composta e nem de cerâmica. Certo? Não estamos falando só de resina. Então, quer dizer, mais de 70%, eu diria, eu não sei precisar isso, mas vamos dizer, mais de 70% não tem condição. Então, quer dizer, não é você ir no dentista e simplesmente colocar uma capa de resina ali, porque vai ter problema. Então, o dentista que te vende isso, que é possível fazer isso em todo e qualquer dente, isso é uma mentira. Né? Você não consegue, porque os dentes são diferentes, na mesma arcada eles já são diferentes de pessoa para pessoa. Então, como que você pode orientar, como que você pode fazer um tratamento igual para todas as pessoas que têm dentes que são diferentes? Pois é. Né? Isso não existe. A maioria dos meus casos que eu tenho de facetas no consultório, eles têm algum tipo de ajuste no dente. Muitas vezes, Thiago, não tem desgastes, preparos convencionais. Sim. Mas você tem uma borda que tem que passar uma lixa. Opa. Você tem uma cervical que, na maioria das vezes, você já tem um volume. E como é que você só acrescenta material naquela cervical? Não tem como. E aí vai ter esses problemas como a gente está vendo ali no slide. Cara, o princípio básico de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Exato. Cara, não tem como você tem... Infelizmente, não tem como você acomodar uma cervical com perfil de emergência correto se o teu dente já tem uma cervical volumosa. Exato. O que você vai fazer? Você tem que planejar corretamente. E aí, você pega um paciente que tinha 0 problema periodontal e a maioria dos pacientes que estão partindo para tal da lente de resina são jovens,
Justamente iludidos por essa promessa da reversibilidade e de não desgastar dente. Exatamente. Iludidos e estão caindo nesse conto, cara. E só pra você ter noção, Carlinhos, você sabe que eu sou professor de resina. Né? Eu adoro resina, eu acho um material sensacional. Quem sou eu para falar qualquer coisa má de resina? Eu adoro resina. Acho um material muito bom. Porém, hoje no meu consultório, minha primeira venda para os pacientes é porcelana. Por quê? Você fala, poxa, Thiago, mas você dá aula de resina e você vende porcelana no seu consultório, você não está sendo hipócrita? Eu falo, não, eu estou seguindo a ciência. Por quê? A ciência hoje tem publicação, tem artigo mostrando que no longo prazo a cerâmica gera menos vontade do paciente de fazer a troca do procedimento. O que isso significa no longo prazo também? Significa atrasar o ciclo da morte. Preservação de estrutura dentária. Exatamente. Ah, mas Thiago, porcelana desgasta dente. Pois é, mas para tirar a resina também. Eu já vi dentista, ortodontista principalmente, na remoção do bracket fazer preparo muito maior do que eu faço nos meus pacientes com porcelana. Muito maior. Isso é um absurdo mesmo. Então, assim, se você for parar para pensar, olha que contradição que eu vou dizer agora. É mais conservador fazer porcelana e desgaste nos dentes, preparos nos dentes, do que fazer resina. Por quê? Se você fizer uma resina mal feita, provavelmente em menos de 6 meses, 1 ano, você vai querer trocar. Exato. Pronto, já foi embora boa parte do seu dente. Se você faz uma porcelana bem feita, nos próximos 20 anos, você não vai querer trocar. Exato. Aí beleza, pô, Thiago, você tá com 42 agora. Você vai fazer agora uma faceta. Vou trocar com 62, 65. Na próxima vez que eu trocar, eu já fui embora desse mundo. Exato. Então, poxa, hoje, por incrível que pareça, minha primeira escolha para consultório é porcelana. Então, assim, a gente não pode ser hipócrita nesse mundo. A gente tem que oferecer para o paciente exatamente aquilo que você faria na sua boca, pô. Exatamente. Né? Aquilo que você faria no seu filho. Seu filho. Agora, poxa, o paciente tem lá só um pequeno diastema. O paciente tem um dentinho só que está fora da posição. Vou fazer isso com cerâmica? Faz em resina. Exato. Aí não tem sentido, né? São Claro. indicações. Né? Poxa, vou fazer o paciente não está com muita grana para gastar, mas precisa corrigir a oclusão, precisa fazer uma reabilitação. Posso usar resina nos posteriores da mandíbula para levantar essa DV, para poder fazer com que essa oclusão funcione melhor? Poxa, por que não? Né? Fantástico. Ah, mas não vai ficar tão bonito. Quem vai ver no longo prazo? Né? Então, assim, eu acho que tudo tem sua indicação correta. É aquilo que a gente vem falando, né? Desde o começo do nosso bate-papo. Sim. Deixa eu falar uma coisa. Me explica esse caso aqui. Cara, acho que tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente vem comentando aí, ó. Tem. Esse caso foi uma menina super jovem que chegou no meu consultório, me ligou desesperada, que ela não é do Brasil, e ela veio com essas facetas até o meu consultório e, óbvio, extremo mau gosto, grosseiras, com excesso cervical. E a gente teve que trocar todo esse caso dela e ela tinha feito isso há exatamente um dia. Um dia. Não foi nem questão de semanas. E já destruiu o periodonto dela. E aí a gente já estava fazendo as provas das novas facetas. Agora sim, tanto cimentada, aí você vê a cimentação, que você vê que não consegue detectar margem, né? Que é isso que a gente quer ver. Exato. Né? E aí não tem Photoshop, é vídeo. Área de continuidade, exatamente, como descreveu perfeitamente o pessoal no artigo da QDT. E aí sim a gente vê um resultado mais condizente ali com o que ela esperava mesmo, algo delicado, algo tranquilo. Eu até esqueci de limpar o carbono, né? Você vê que a gente chega a conclusão. Mas isso é bom o pessoal ver isso, sabe? Porque isso é odontologia real, verdade, né? De verdade, cara? né? Você vê que não tem photoshopagem. A gente esquece às vezes. Eu tenho aula muitas vezes que eu olho assim a foto final e a hora que eu olho ficou um detalhezinho do batom ali. Eu falei, cara, mas eu vou tirar? Porque a gente sabe que a gente pode tirar, é fácil fazer isso, né?
Inclusive, aprendi com você muita coisa ali de tratar um pouco a imagem, né, tal, para deixar mais bonito, né, enfim. Mas é a odontologia real, né? Aquilo que a gente vive no consultório, né? E o engraçado desse caso, cara, é que olha só como uma coisa, a vida ela é trágica de vez em quando. Né? Essa menina, o primeiro contato dela comigo foi antes de fazer esse tratamento. Então ela já tinha falado comigo via Instagram de fazer o caso, que ela vinha pro Brasil. Aí ela veio pro Brasil, só que ela não fez comigo. Fez com um amigo do pai. E aí o cara errou uma vez, errou duas, errou três e colocava a culpa nela, porque ela que não estava satisfeita com o caso, que a cor era aquela mesma, que não sei o que, entregou esse resultado. Aí sim, ela extremamente desesperada, me procurou. Falou, Thiago, pelo amor de Deus, o que dá para fazer? Aí quando ela foi no consultório, eu falei, olha, tem que começar do zero, tem que tirar tudo, né? Não tem o que fazer. E aí ela desistiu, ela não ia mais fazer. Aí eu falei para ela, olha, não é nem, pelo amor de Deus, não pense que eu tô querendo teu dinheiro, mas eu preciso te falar uma coisa. Se você não fizer esse caso agora, e ela tava querendo voltar pro país dela, eu falei, se você não fizer esse caso agora, da próxima vez que você voltar, talvez o teu periodonto nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ter realmente um processo periodontal aí de reabsorção óssea, de inflamação da gengiva, que nunca mais o periodonto vai voltar ao que ele é hoje. Então, assim, quanto antes você tirar as facetas, melhor. Sei lá, fala lá com o dentista que fez, vê se não te devolve esse dinheiro, enfim, se vira. E aí ela me ouviu e fez o trabalho. A menina saiu feliz da vida, cara. E eu tenho certeza que agora, pelo menos, ela vai ter saúde. Salvou, né? Salvou. Literalmente, salvou, né? Graças a Deus. Porque senão é exatamente isso que ia acontecer. Tiagão, eu acho que valeu o papo. Deixa uma mensagem para o pessoal, para os dentistas que vão assistir a gente, isso aí vai para o YouTube, né? E dizer que fiquei muito feliz, muito contente que a gente pôde marcar esse bate-papo. E passa uma mensagem final. Olha, pessoal, odontologia é provavelmente a profissão mais top que eu conheço. Eu sou apaixonado por odontologia. Eu sei que vocês ouviram hoje coisas muito chocantes aqui, né? A odontologia está sim, não é a nossa realidade, mas isso não faz a odontologia menos legal, menos modificadora de vidas, né? Menos importante. É uma profissão linda. É uma profissão que, para você, daqueles que se dedicam à odontologia, realmente são seres iluminados, porque a gente tem que estudar pra caramba, a gente tem que aguentar coisa pra caramba. E no final das contas, se você fizer certinho a coisa, se você levar a sério, você vai ter na tua mão o poder realmente de mudar a vida de alguém. Porque querendo ou não, sorrir faz uma diferença absurda na vida de alguém. Né? Só sabe disso quem não pode sorrir. Então, odontologia é muito top. Com certeza recomendaria para meus filhos fazerem. Aliás, eu gostaria que eles fizessem odontologia, realmente gostaria. Mas tudo depende só de como você vê e como você trabalha a sua odontologia. Eu acho que, poxa, aqui entre eu e o Carlinhos não tem nem o que falar, porque a gente ama realmente o que a gente faz. E a gente não faz só pelo dinheiro. O dinheiro é a consequência, óbvio. Ninguém trabalha aqui só por caridade, né? Porque senão ninguém paga a conta. Mas ele não pode ser o motivo principal da sua odontologia. Né? Ele tem que ser a consequência. A consequência da odontologia bem feita, odontologia séria, odontologia ética e principalmente uma odontologia humanizada. Em que você não trata o seu paciente como um número, como um cara que paga seus boletos. E sim como um ser humano que tem filhos, que é um pai, que tem uma mãe, que vai ser talvez um grande amigo seu, que vários pacientes acabam virando amigos da gente. Exato. Então trate essa pessoa com o devido respeito, com certa humanidade e transforma a tua odontologia realmente naquilo que a gente jurou ser, né? Que era tratar alguém de forma humana e não como um objeto. Exato.
Tá vendo? Fica a dica aí para você que assistiu a gente aqui, que é dentista. Eu corroboro com as palavras do Thiago. Eu acho que a odontologia, sim, ela tem que ser mais humanizada. A gente está perdendo essa afetividade, esse carinho, muitas vezes, que a gente tem que ter com a pessoa que está buscando a gente. Pensa que a pessoa que está indo lá no seu consultório, ela não está querendo, muitas vezes, só ter dentes bonitos. Ela está querendo ser escutada, ela está querendo saúde. Então, fica a dica para você que é dentista aí, está atendendo todo dia no consultório, como é o que a gente faz, né? E um sorriso, ele transforma e muda vidas, tá bem? Valeu, Tiagão. Obrigado, Show tá? demais. Muito obrigado aqui pelo convite, Prazer, Carlinhos. cara. Show demais. Prazer. Tá bom? Top.